Olá! Até que enfim vim aqui contar para vocês sobre a minha trajetória, um pouquinho da minha trajetória, desde a faculdade até a minha aprovação no concurso público. Esse é um pedido que eu recebo há muito tempo de muitas pessoas, mas ter que conciliar trabalho, casa, vida pessoal fica um pouco corrido. E mas eu decidi vir aqui contar para vocês de uma forma bem natural, sem roteiro. Se eu errar, se eu trocar a palavra, vai ficar para ser um bate-papo direto mesmo. Por que eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a minha história? Porque quando eu estava na faculdade, ou até mesmo quando eu estava estudando para concurso, eu procurava pessoas que já tinham percorrido por aquele caminho e que eu estava percorrendo e eu iria percorrer. Então eu queria saber os métodos que aquelas pessoas usaram e como eu poderia, né, chegar a alcançar aquele objetivo. E eu ajudo muitas pessoas nas redes sociais, sempre me mandam mensagem e é um prazer para mim poder contar a minha história, porque há pouco tempo atrás eu estava desse lado aí, né, um lado de concurseiro, e hoje eu sou delegada de polícia aqui no estado de Minas Gerais. Bom, eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu já tinha 22 anos. Eu não tive a oportunidade, como já até falei na minha rede social, de começar a minha faculdade quando eu me formei no ensino médio, por questões financeiras mesmo. Eu comecei a trabalhar desde cedo, desde os meus 17 anos, era CLT, fui CLT por muitos e muitos anos, ganhava um salário mínimo, não tinha condição, eu realmente precisava trabalhar e fazer uma faculdade federal não era uma opção, porque eu sou de um interior, uma cidade do interior, que não tem faculdade federal, e isso, né, mesmo que eu passasse numa faculdade federal, eu teria que morar em outra cidade, e isso também implicaria gasto, eu precisaria que alguém arcasse com esses custos, infelizmente, na época a minha família não podia fazer isso por mim. Então eu fui trabalhar com 17 para 18 anos, trabalhei numa empresa de, de transporte de caminhão, gente. Eu era secretária do médico de segurança do trabalho. E aí, vendo toda aquela rotina e eu até gostava, eu falei, vou fazer o curso técnico de segurança do trabalho. E aí eu fiquei só um ano só trabalhando, né? No ano de 2009 eu só trabalhava e aí no ano de 2010 eu comecei o curso de segurança do trabalho. Era um curso técnico. Aí eu fiz 2 anos desse curso. Eu trabalhava o dia todo. Eu trabalhava de 8 da manhã, tinha um almoço e parava às 6 do trabalho mesmo. Eu já ia para esse curso de segurança do trabalho. E foram 2 anos, eu me formei em 2011. Só que aí, eu trabalhando, né, consegui alcançar um salário um pouco melhor. E aí eu falei, vou fazer a minha faculdade. E me formei em Direito em 2016. 2016 eu me formei em Direito. E quando eu me formei em Direito, eu nem pensava em ser delegada de polícia. Eu nem cogitava essa hipótese. Porque eu queria, como eu trabalhava numa área que era mais voltada para o direito, para a área civil, eu pensei, vou advogar nessa área. E eu realmente queria ser advogada. Tanto que eu tenho uma pós em processo civil. E aí, com muito custo, passei no OAB, depois eu posso trazer a minha história da OAB aqui, que é bem dramática também. Passei na OAB, recebi a minha OAB em 2018, que eu peguei a minha OAB. E aí eu até tentei começar a trabalhar, mas no lugar que eu trabalhava, eu percebi que eu não tinha espaço para crescer. Eu não tinha espaço para crescer como profissional e foi então que eu decidi sair, ficar com uma parte do trabalho fazendo só certas coisas que poderiam me gerar uma renda para que eu pudesse estudar. Então, continuei trabalhando, mas eu teria mais tempo para poder estudar. E em 2018 que eu tomei essa decisão e falei, vou estudar para concurso. E aí, para qual concurso? Como começar? Gente, eu não fazia ideia para quê. Eu só queria
garantir, assim, uma renda, quero ser concursada, eu quero ser alguém, e eu sempre tive muito isso em mim, sabe? Eu quero ser alguém que pode fazer algo pela sociedade, eu quero ser alguém que pode mudar a vida das pessoas. Então, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia exatamente o que eu queria, como fazer para conseguir o que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar na internet, tudo sobre concursos e tal. E aí, em 2018, assim que eu tomei essa decisão do concurso, abriu o edital do MPU, que é o Ministério Público da União. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Depois eu conto detalhadamente aqui cada concurso que eu fiz. Também outra história de drama. Se você, meu amigo, é concurseiro e não gosta de drama, vai ter que se acostumar, porque a nossa vida é sofrida e é dramática. Por fim, eu fiz esse concurso, tomei uma carroçada, era CESP, tomei uma carroçada da CESP. E aí, no final de 2018, eu não sei porquê, não sei como, me veio essa ideia de delegado de polícia. Gente, eu tenho uma memória muito boa. Vocês vão ver como eu citei datas aqui, tudo. Eu tenho uma memória muito boa. Mas eu não lembro por que eu escolhi ser delegado de polícia. Não sei dizer pra vocês. Por isso que eu falo que a profissão me escolheu. E é por isso que eu amo o que eu faço. E eu falo que a profissão realmente me escolheu. E por quê? Também tem um detalhe que eu não falei. Na faculdade, eu era muito boa em direito penal e processo penal. Eu era muito boa. Só que teve um professor que falou assim na faculdade: a gente se apaixona pelo direito civil, pelo direito penal, mas a gente se casa com o direito civil. Esse querido falou isso. E aí, como eu já tava na área civil ali, eu não sei por que eu internalizei isso. Falei, o direito penal não é pra mim. E eu também não me via sendo advogada na área criminalista. Eu não vou jogar a culpa toda nele, mas eu também não me via atuando como uma advogada criminalista, não. Nunca me vi. Mas eu amava o direito penal, amava o processo penal. E aí me veio essa ideia de delegado de polícia. Depois eu olhando, né, no meu computador e tudo, eu vi que eu salvei o edital do Espírito Santo, que tinha a prova, e eu fiquei sabendo que ia ter concurso em 2019. E aí eu comecei a estudar. E o primeiro cursinho que eu fiz foi um cursinho de carreiras jurídicas, geralzão, assim, sabe? Carreiras jurídicas. Um cursinho da Damásio, que nem existe mais. E aí eu peguei, vi o edital, falei assim, cai essas matérias aqui, então eu vou estudar por esse material aqui que eu já tenho, eu vou estudar essas matérias, constitucional, direito penal, tal. Gente, estudava tudo errado. Eu lembro que eu falei assim, eu vou terminar essa matéria aqui primeiro, depois eu pego a outra. Gente, pelo amor de Deus, se eu fosse seguir essa linha de raciocínio, eu ia estar estudando a mesma matéria até hoje, porque não acaba nunca. Não acaba. É por isso que a gente tem que ter estratégia para poder estudar. Gente, como é que eu bati cabeça, hein? Mas aí saiu o edital do Espírito Santo, e acho que foi em março, se eu não me engano. E aí eu comprei um cursinho, assim, que era voltado para o Espírito Santo. Comprei o cursinho e comecei a estudar. Em março, a prova foi em julho de 2019, foi o primeiro concurso de delegado que eu fiz. E aí eu acabei passando na primeira fase. Não tinha cláusula de barreira. Então, assim, todo mundo que fizesse aquela pontuação ia para a segunda fase. E aí eu acabei passando e eu até fui bem na primeira fase. Não fui mal, não. E eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu tava estudando há poucos meses e já passei, assim, sabe? Pra mim, só de ter passado, aquela sensação de ter ido pra segunda fase, foi muito gratificante. E eu estudei muito, gente, eu estudei muito pra essa segunda fase, mas muito mesmo. Estudei bastante. E aí, esse concurso, depois ele foi cancelado. Depois eu fiz. Depois do Espírito Santo. Ele foi em 2019. Aí veio pandemia. Veio a nossa. Pandemia. Terrível pandemia. E saiu alguns editais. Eu não me lembro a data realmente quando. Mas aí abriu o Polícia Civil do Paraná, Rio Grande do Norte, do Pará.
Só que as provas estavam todas suspensas por causa da pandemia. E eu lembro que 2020, né, foi o ano que eu comecei mesmo ali a pegar, porque tinha acabado a prova do Espírito Santo, já tinha passado aquilo, o concurso foi cancelado. E eu também não, eu cheguei a fazer a segunda fase do Espírito Santo, mas eu não passei. Eu fui muito bem em processo penal e direito penal, constitucional, eu não sabia o que tava perguntando, eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Eu zerei tudo, mas o resto eu fui até bem e tinha uma peça prática e eu acertei. Era uma portaria envolvendo violência doméstica. Fui bem também. Mas esse concurso foi cancelado, mas de qualquer forma eu não seria aprovado porque você não podia zerar nenhuma matéria e eu zerei direito constitucional. E ó, vou te falar uma coisa, eu pesquisei há pouco tempo atrás conversando com um colega sobre essa prova e eu fui perguntar sobre essa questão. Até hoje eu não sei o que é e não sei responder. De tão assim, difícil ou estranho que era o negócio. Mas enfim, veio a pandemia e eu fiquei estudando a pandemia toda. E aí eu eu fiz a prova, aí marcaram a prova do Paraná. Marcaram a prova do Paraná e eu fui lá fazer em fevereiro de 2021. E aí, quem tá mais tempo aí, né, no mundo do concurso, sabe o que aconteceu naquele dia. Pra quem não sabe, eu vou contar. Em plena pandemia, em pleno 2021, numa pandemia, ficou uma discussão se ia ter uma prova ou outra. Depois eu gravo aqui falando de cada concurso pra vocês. Fomos todo mundo foi fazer a prova. Chegou no dia da prova, eles cancelaram a prova. No dia, todo mundo lá em Curitiba, a prova foi cancelada. E aí, ai, gente, foi muito triste, porque eu tava estudando, eu tinha certeza que eu ia passar lá no Paraná. Ai, pausa dramática. Enfim, aí fiz a do Paraná, depois eu fui fazer, aí eu me inscrevi no Pará para poder fazer, não me inscrevi no Rio Grande do Norte, nem na Paraíba, que teve nessa época também, não me inscrevi, e eu fui parar lá no Pará. Pois bem, fui parar lá no Pará, não sei nem porquê, gente, porque era uma prova mais difícil. Caí até processo civil, como eu tinha pós, eu até consegui desembolar, né? Porque eu estudei, fiz uma pós-graduação em processo civil, então o que eu lembrava ali, mas eu também não gostava muito de processo civil, não. Aí fiz a prova, também não passei, tinha português. Ai, prova enjoada. Amei o Pará, inclusive, gente, amei o Pará. Assim, nossa, que comida gostosa, hein? Enfim, fiz Pará, depois eu voltei pro Paraná para fazer a prova. Não passei, depois eu vou contar mais uma história dramática aqui pra vocês. Minha vida e meus dramas, gente. Fiz no Pará, não passei. Fiquei extremamente chateada. Extremamente chateada. E aí, abriu o edital do Rio de Janeiro e o edital de Minas Gerais. Aqui, em 2021, abriu o concurso. O edital de Minas e o edital do Rio de Janeiro. E aí, eu já tava, gente, tipo assim, eu tenho que passar de qualquer jeito. Eu tenho que passar. Eu já não tava aguentando mais estudar, gente, porque a época da pandemia foi muito pesada. A época da pandemia foi muito pesada, sabe? Quem estudou nessa época, eu não sei se teve a mesma impressão que eu, talvez você já esteja, né, estudando desde essa época, mas foi uma época, assim, muito triste, muito pesada, muitas mortes, né, muita coisa ruim e estudo e reprovação. E eu fui ficando assim, gente, será que isso não é pra mim? Será que isso não é pra mim? E foi muito assim, tava muito frustrante, sabe? Tava muito frustrante já pra mim. E aí eu só queria passar. Eu falava, gente, eu preciso passar. Eu não aguentava mais a situação no qual eu me encontrava, sabe? Eu precisava passar tanto pelo lado financeiro, tanto para sair de situações tóxicas que eu estava vivendo na minha vida. Gente, eu precisava passar. A aprovação no concurso para mim não foi só uma aprovação, virei delegado de polícia. A minha aprovação, eu mudei totalmente a minha vida. Totalmente a minha vida. Tudo que eu tenho, que eu sou hoje, é graças aos meus estudos. Então, eu já estava desesperada. E aí ia ter a prova de investigador, escrivão e delegado aqui, né? E aí eu falei, eu vou fazer as três.
eu vou fazer as 3, e no que eu passar eu vou. E teria ido feliz em qualquer das outras carreiras, embora eu quisesse, né, por ser formada em Direito e querer ser delegada de polícia, eu queria, obviamente, ser delegada, mas eu falei, eu vou fazer as 3 e vou feliz pra qual delas eu passar. E aí marcaram a prova do Rio de Janeiro no dia de investigador aqui. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Faço a prova do Rio de delegado ou faço a prova de investigador em Minas? E aí, falei, vou para o Rio de Janeiro. Já que eu quero ser delegada, vou para o Rio de Janeiro fazer a prova do Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. Outro concurso cancelado que eu posso trazer aqui pra você, que eu vou falar, eu vou contar essas histórias tudo pra vocês. Cancelado. Deixei de fazer de investigador aqui hoje, gente. Pois eu chorei de novo. Já chorei demais. Aí, na outra semana, foi no final do dia 2 de dezembro, foi a do Rio, dia 19 era aqui de Minas. Aí, falei, agora eu vou grandona pra Minas Gerais. Eu vou passar. E aí eram 2, né? Delegado de manhã, escrivão à tarde. Eu tava inscrita nas 2. Falei, eu vou passar nessa. Alguma coisa eu vou passar. Depois de muita reprovação, tá? Aí eu fui e vim pra capital fazer a prova. E quando eu comecei a fazer a prova, gente, eu falei assim, uai, que era mais tranquilo, pelo menos eu achei, porque era FUMARC, então eram menos questões, menos opções. Acho uma prova mais leve do que as outras que eu fiz. E aí eu fazendo assim, falei assim, ai, gente, eu marcando, né? Vou pegar a canetinha aqui pra fingir. Uai, mas essa aqui eu acho que eu sei. Essa aqui eu acho que eu sei. Essa aqui eu acho que eu sei. E medicina legal, gente, eu adoro medicina legal. Adoro, era a minha matéria favorita, por incrível que pareça. Não, direito penal, processo penal não tem como falar, mas assim, medicina legal eu amo. E aí, quando chegou a prova de medicina legal, eu falei, caramba, eu sei. Eu lembro que tinha até uma questão que falava de riparofilia, que logo depois teve aquele caso do mendigo lá, da mulher que pegou o mendigo no meio da rua. E é aquele papo lá, uma no volante, outra no carinho, sabe? Pois é, eu acertei essa questão. Pois é. Depois ela foi anulada, vocês acreditam? Pois é. Enfim, fui fazendo a prova, falei assim, gente, eu acho que é pra mim. Eu acho que é pra mim. E aí, acabei rápido a prova, porque eu sempre ficava por último. E aí, fui pro hotel correndo. Aí eu lembro de mandar uma mensagem assim pra minha família, gente, eu acho que eu fui bem, acho que eu fui bem, acho que eu fui bem e tal. E fui me arrumar, porque me almocei e de tarde eu vou fazer de escrivão. Fazer de escrivão, gente. Oh, Deus. Ô, gente. Eu tento escrever o mais corretamente possível, assim. Mas eu detesto estudar português. Nossa, eu acho muito difícil português. Difícil não, chato. Chato. Tinha prova de português, eram 10 de português, 10 de informática, se eu não me engano. Eu me lasquei. O resto eu fui bem. Só que assim, eu não tava estudando para escrivão, né? Então, assim, eu não tava focado nessas matérias. Gente, eu não passei. Não passei no escrivão. E aí eu passei na primeira fase de delegado. Fui fazer a segunda fase de delegado. Quando eu saí da segunda fase, gente, eu saí arrasada. Arrasada. Pra mim foi a fase mais difícil do concurso. Conto aqui também. Depois. Pra mim foi a fase mais difícil do concurso. Não de preparação, mas assim, ser corrido, sabe? Eu não queria perder tempo. No Paraná eu perdi por causa de tempo. Então, assim, eu passei muito sufoco e eu saí arrasada. Eu saí arrasada da prova. Eu saí arrasada, gente. Falei, isso não é pra mim, não é pra mim. Eu vou tentar um concurso mais fácil, porque não adianta nada, você vai, estuda, vem, faz uma prova, aí você passa, aí depois você tem que voltar, você tem que vir fazer outra, aí você passa, você tem que ir lá fazer outra, e outra, e outra. São muitas fases, né, um concurso de delegado, no meu, se eu não me engano, foram 8 ou 9. Enfim, eu saí arrasada, gente, tava chovendo, eu saí você podia levar lá de Meco, eu levei 2.
E aí eu com os 2 vademecum na mão, minha bolsinha do lado, com a minha sacolinha de concurseira, com água, biscoito e aquelas coisas de concurseira que a gente sempre leva, né, pra fazer prova. A gente sai arrasado, chovendo. Pensa eu, toda molhada, toda. Essa carinha maquiada que vocês estão vendo aqui, mais ou menos maquiada, esse cabelo hidratado, isso aqui não existia não, tá? Eu tentava ainda cuidar do cabelo e tudo, mas assim, tinha dia, minha querida, meu querido, que eu vou te contar. Eu saí, gente, a chuva caindo, eu fiquei toda molhada, e eu segurando meu vadimeco assim, eu falei, isso não é pra mim, não é pra mim. Gente, eu tinha entregado os pontos ali naquele momento. Eu saí assim, bem arrasada, bem arrasada. E aí, eu caminhando, né, pra chamar o Uber, saindo do local onde foi a prova, que era uma faculdade grande, até eu chegar na porta, aquele tumulto de gente procurando um Uber, eu comecei todo mundo falando assim, nossa, mas aquela questão ali eu não sabia, eu não consegui. E muita gente falando assim, ai, eu não consegui, não deu tempo de eu responder e tal. Eu falei assim, uai, gente, estava difícil. Pra galera, pra mim, pra galera, tava difícil pra todo mundo, né? Não foi só pra mim. E aí, fui embora pra minha casa, né? Voltei pro interior de ônibus, uma viagem super agradável. Oh, Deus, como o concurseiro é humilhado. Enfim, fui embora pra minha casa. E aí, eu abri os Instagrams, né? As redes sociais de cursinho. Aí eu comecei a ver os comentários, né, da galera. Nossa, não deu pra mim, a prova foi muito extensa, eu não consegui responder. Ou então, eu fiz rascunho e não consegui passar limpo. Gente, esse é o maior erro. Não, nunca façam isso na vida. E eu falei assim, será que dá? E aí deu. Deu quando, de repente, assim, eu me vi numa prova oral. Fui pra prova oral do delegado. E foi uma preparação super difícil, super difícil. E aí, acabei fazendo a prova oral. Depois teve o TAF, psicotécnico, os exames médicos. A gente faz uma bateria de exames, investigação social e prova de títulos, que conta. E aí, acabei sendo aprovada aqui no meu estado, que foi uma felicidade para mim. Não só por estar realizando o meu sonho de ser delegada de polícia, porque afinal de contas eu estava estudando para ser delegada de polícia, não estava estudando para outro concurso, como algumas pessoas estão estudando, né, para outras carreiras e acabam fazendo para delegado, passam, continuam estudando. Não, eu queria ser delegada porque eu acho uma profissão linda, eu amo a minha profissão, não só por status ou por ser autoridade, alguma coisa assim, porque realmente as minhas funções são maravilhosas. Eu amo o que eu faço, de verdade, amo. O salário não é grandes coisas, nós já sabemos, principalmente em Minas Gerais, mas esse é outro papo. Mas, enfim, tentei resumir aqui para vocês um pouquinho da minha trajetória, dos meus estudos. Alguns temas posso trazer detalhadamente depois aqui para vocês. E se você está estudando, eu queria dizer para você não desistir. Eu já tive muitos momentos de desespero, já quis desistir várias vezes, mas é aquela frase, né? Tem mais esperança no meu coração do que... Esqueci a frase. Aquela, acho que é Cora Coralina. Aquela que tem mais esperança no coração do que medo, alguma coisa assim. Vocês me entenderam. E eu não vou cortar, não. Vai ficar assim, tá? Nosso papo bem direto aqui, tá bom? Enfim, eu queria mais passar, eu precisava passar, eu tinha que passar, então eu precisava muito mais do que eu desistir nunca foi uma opção. É isso que eu quero dizer pra você. Em síntese, é isso. Desistir não era uma opção pra mim. E eu não deixei ser e acabei sendo aprovada aqui no meu estado, tá bom? Espero que vocês gostem um pouquinho desse resumo. Espero ter ajudado vocês. E continuem estudando, não desistam, que vai dar certo, tá bom? Um beijo e depois eu trago mais alguns temas aqui pra vocês pra contar meu drama, tá bom? Tchau, tchau!